Existe uma questão que precisa ser explicada, e é uma questão que vem levando muitas pessoas a um erro. Primeiramente, é que assim, eu preciso explicar qual que é esse erro, né? O que acontece é que no meio da maçonaria, por exemplo, existe uma expressão que eles dizem, né? Eles chamam de grande arquiteto do universo, que eles abreviam chamando de Gadu. E eles dizem que esse Gadu, eles afirmam que esse grande arquiteto do universo seria o criador do céu e da terra. Porém, não é. E o que acontece? Ocorre, já aconteceu várias vezes, é comum até você ver líderes religiosos se referindo ao Criador como grande arquiteto do universo. E isso acontece e assim, é um erro gravíssimo, muito grave, porque esse grande arquiteto do universo no qual os maçons se referem não tem nada a ver com o Criador. Uma coisa que é simples para vocês entenderem: um Criador é muito diferente de um arquiteto, porque se você for buscar a etiologia da palavra, o que seria um arquiteto? O arquiteto ele não cria, o arquiteto ele só, digamos assim, que manipula algo que já foi criado. O arquiteto ele meio que trabalha ali com a questão do visagismo, trabalham com a questão estética, né? A forma como vai ser posicionado e colocado, a questão das cores, a questão da ambientação do lugar. Isso o arquiteto faz. O arquiteto ele, digamos que seria um organizador, né? Ele prepara um ambiente que já existe, né? E essa é a grande questão. O Criador jamais poderia ser chamado de arquiteto. Jamais, porque essa questão, essa etiologia da palavra arquiteto, o único tipo de ser que poderia ser dado um tipo desse de arquiteto ou de trabalho relacionado à arquitetura seriam os anjos. Por quê? Qual o papel dos anjos? Os anjos seriam como organizadores, influenciadores. Eles emanam, eles influenciam. Esse é o papel, digamos assim, que principal dos anjos. Seria como organizadores da criação. E é justamente onde se enquadraria alguns papéis, inclusive, de arquitetura, né? De organizar a criação, a questão do visagismo, é questão, digamos assim, angelical. Não tem nada a ver com o Criador, porque o Criador ele cria algo do nada. O anjo não é capaz de criar algo do nada. Ele pode manipular o que já existe. Essa é a grande questão. Então, quando as pessoas, hoje em dia, pelo tamanho e grau que as denominações religiosas, principalmente as protestantes, estão extremamente relacionadas à maçonaria, elas estão extremamente ligadas à maçonaria. Então é muito comum você ver líderes religiosos, pastores, seja lá qual for o nome que eles dão, esses líderes religiosos, eles estão lá com o pé na maçonaria. Na verdade, eles estão dentro da maçonaria. E eles, lá na maçonaria, esse termo é comum. Eles chamam o deus deles, da maçonaria, é Gadu, o grande arquiteto do universo. Porém, esse Deus deles não é o Criador do céu e da terra. E é isso que as pessoas se enganam, achando que é o Criador. E não é. Quando eles se referem ao arquiteto, eles se referem a um anjo, né? E aí vocês já devem pressupor que anjo seria esse que se coloca no lugar do Criador. Mesmo ele se colocando no lugar do Criador, ele sabe que ele não é o Criador. E aí ele se coloca como arquiteto, porque ele sabe que não é criador, ele não pode criar, ele só pode manipular o que já existe. Então esse Gadu, que tem líderes religiosos, pastores famosos com muitos e muitos e muitos seguidores, dizem, inclusive nos seus cultos, se referem ao Gadu, ao grande arquiteto do universo, como se fosse o criador. Não. Esse Gadu faz referência a um anjo. E vocês devem supor que anjo é esse que se coloca como um criador. Então, eu quero só passar isso para vocês que vocês tenham cuidado, né?
porque as pessoas, elas não procuram saber o significado das coisas, não procuram, dizem palavras, por exemplo, que não sabem, por exemplo, a etiologia da palavra, ou seja, a origem da palavra. Eu jamais iria me referir ao Criador do céu e da terra como um arquiteto, jamais, porque ele não é um arquiteto, ele não é um organizador, ele é o criador de tudo que há. E uma coisa importante também, quando eu falo em etiologia da palavra, é que é um erro muito comum e as pessoas batem o pé em cima disso, mas é algo que eu já falei, inclusive, que é, por exemplo, eu jamais me refiro ao Criador do céu e da terra como um Senhor. Chamar o Criador do céu e da terra como Senhor. Por quê? Porque Senhor, essa palavra, ela tem uma etiologia, ela tem uma raiz, e a raiz da palavra Senhor vem do hebraico. E isso vocês podem confirmar, qualquer pesquisa que vocês fizerem sobre a raiz da palavra, vocês vão constatar isso. E a palavra Senhor, ela tem uma tradução literal em hebraico. E em hebraico, essa palavra Senhor significa Baal. E Baal era um antigo deus dos cananeus. E tem até menção nos textos antigos, no Velho Testamento, sobre esse deus, que inclusive um profeta teve que desafiar esse deus para provar que era um deus falso. Então, assim, Baal é algo assim terrível, algo feio, algo que é uma afronta ao Criador. Então jamais eu chamaria o Criador de Senhor, jamais, porque a palavra Senhor significa Baal. Eu estaria chamando o meu Criador, o Criador de tudo que há, de Baal, um Deus falso, entendeu? Então eu quero só passar isso para que vocês tenham cuidado. Então vocês veem pessoas muito influentes, líderes religiosos que estão lá na maçonaria, que estão influenciando os povos, influenciando muitas pessoas, levando as pessoas a acreditarem que esse arquiteto do universo, o grande arquiteto do universo, é o Criador, mas não tem nada a ver com o Criador, é um anjo. E outra coisa também que acaba entrando no assunto é a palavra Senhor, que a tradução literal, a palavra Senhor vem do hebraico e a tradução literal é Baal, que é um deus falso, cananeu. Então, cuidado com isso, tá? É só um cuidado que eu tô passando para vocês. É isso, busquem confirmação e se aprofundem no assunto.